E aí galera do YouTube, boa tarde, tá? Eu aqui, Arquimedes, atendendo alguns pedidos aí do pessoal do canal, começando hoje uma série de vídeos, igual eu coloquei sobre lunetas, eu vou colocar sobre técnicas de tiro, ou técnicas de pontaria. Porque quando eu coloquei sobre luneta, eu observei que alguns assinantes do canal, algumas pessoas que veem os vídeos, eles confundem você ter uma boa arma, um bom aparelho óptico com acertar tiros, né? Na verdade, os aparelhos ópticos que auxiliam a mira, eles vão auxiliar a sua mira, mas eles não vão te fazer mirar bem. Mirar bem é uma técnica, tá? Que a gente vai se habituando a ela, que a gente vai desenvolvendo ela, e que é possível para qualquer atirador, em qualquer idade, desenvolver uma boa técnica de tiro e alcançar assim excelentes resultados nos seus tiros. Então essa sequência de vídeos aí são sobre técnicas de tiro ou técnicas de pontaria, ou como mirar, né? Eu vou desenvolver em alguns vídeos para não ficar maçante ou longo, acredito que não maçante, mas longo num vídeo só. Então eu vou fazer em alguns vídeos aí, como eu fiz com luneta. Essa é a primeira parte. E nós vamos falar assim, só da parte teórica a princípio, nessa primeira parte, mas que se você prestar atenção e meditar nesses detalhes, você já vai com certeza hoje mesmo começar a ter um outro mecanismo de mira, de pontaria, assimilar outras noções e consequentemente melhorar seus agrupamentos e até mesmo chegar a alguns tiros que são inusitados, que são diferentes, mas que são possíveis para qualquer pessoa que com aplicação, com gosto, com vontade queira realizá-los. Pois bem, a primeira coisa a gente precisa de entender o que é tiro. O conceito de tiro no aspecto bélico é o seguinte: tiro é o arremesso de um projétil em direção a um alvo. Isso é o tiro. O que é um tiro? É arremessar um projétil em direção a um alvo. Tem muitas formas que você pode usar para arremessar esse projétil, como estilingue, no nosso caso com carabinas, com pistolas, com armas de airsoft. Mas existem muitas formas. Então basicamente tiro é o arremesso de um projétil em direção a um alvo. Então o atirador é aquele que arremessa projéteis em direção a um alvo. Só que a gente tem o prazer, vamos dizer assim, o êxtase do tiro, não é só você arremessar o projétil em direção ao alvo, é você acertar o alvo e de preferência acertar bem. Isso aí nos dá aquele prazer, aquela satisfação momentânea e até duradoura. Há tiros que eu fiz que eu não me esqueço. Tem um tiro no canal aí, que é pegando uma moeda no ar, é um tiro memorável. Mas ele dá quando você atira bem, você tem aquele prazer de mostrar para os amigos, de pôr no canal, olha o tiro que eu fiz. Isso é muito bom, é saudável, é salutar. Não nos envaidece, né? Aqueles que conseguem, eu consigo uma vez ou outra, mas nos dá aquela satisfação até de continuarmos como esportista das armas de ar de pressão. Pois bem, para você arremessar bem um projétil e acertar o alvo, fazendo do seu tiro um tiro ao alvo com sucesso, você precisa de saber dominar bem uma coisa que a gente chama de mira, de pontaria. Quanto melhor a sua mira, quanto melhor a sua pontaria, mais você vai alcançar êxito em fazer bons tiros com excelentes resultados. E vocês vão ver que mira e pontaria não depende só de uma arma boa, de uma luneta boa, é uma técnica. Que às vezes você com uma arma não tão boa, mas se você tem técnica, você consegue realizar excelentes tiros. Vou dar um exemplo rápido aqui. Imagina uma McLaren na minha mão de Fórmula 1, né? O piloto de Fórmula 1 propriamente dito que tem técnica, possivelmente num carro esporte,
ganharia de mim numa corrida estando eu com a McLaren na mão, porque eu não tenho a técnica para aquele tipo de veículo. Então a técnica é muito importante. Só um detalhe curioso aí, sem tornar o vídeo extenso: o exército russo perdeu a guerra da Finlândia na Segunda Guerra Mundial, tendo armamentos muito superiores aos dos finlandeses, que tinham normalmente rifles de caça, porque é uma região de neve, eles caçavam muito animais peculiares dessa região, e os russos entraram lá com tanques, com metralhadoras, com submetralhadoras, com lança-granadas, e perderam a guerra para os finlandeses, que não tinham armamento igual, porque os finlandeses tinham a técnica para usar o que eles tinham em mãos, e os russos entraram em terreno que eles não dominavam a técnica para aquele tipo de terreno. Então você tem uma armazinha mais básica, não se preocupe, com boas técnicas de tiro você pode fazer um excelente tiro, muito embora quanto melhor for o seu equipamento, mais chances de sucesso você vai ter. Então tá, se tiro é o arremesso de um projétil em direção ao alvo, então o que seria a mira ou a pontaria? De forma geral, nos meios bélicos militares, a gente diz o seguinte, que mira ou pontaria é o ato muscular e mecânico de ajustar, alinhar e manter a visada com o alvo, estabelecendo assim um sincronismo perfeito entre o ajuste, a visada, o alvo e o ponto de impacto do projétil naquele alvo. Então isso aí é fazer uma boa mira ou uma boa pontaria. Então vamos falar de novo de forma mais simples. Pontaria ou mira é o ato de você fazer a visada do alvo, manter a visada do alvo, disparar o projétil e fazer com que ele coincida no seu ponto de impacto exatamente com aquele lugar que na sua visada você estabeleceu para ele. A gente diz assim, você acertou na mosca. Isso é mira, isso é pontaria. E como eu disse, é a junção de duas coisas muito interessantes, que é uma parte que é física, muscular, e a outra é mecânica. A parte física depende de você, do seu corpo, da sua técnica corpórea, e a parte mecânica da arma e dos equipamentos que você vai empregar para fazer o tiro. Então vamos dizer aqui de forma geral, depois eu quero nos vídeos que vão se seguir, passar em ponto por ponto desse para você ver na prática como que cada um desses pontos se desenrolam no mecanismo da mira e do tiro ou da pontaria do tiro. Hoje é só a parte assim teórica rápida, uma noção geral, aí nós vamos pormenorizar depois. Pois bem, na parte muscular, toda pessoa que quer fazer bons tiros, acertar excelentes tiros em alvos de menor ou de maior grau de dificuldade, ele precisa de ter um controle muscular, que começa com o controle corpóreo, ou seja, com uma série de adaptações físicas que você precisa se adequar a elas para ser bem sucedido na arte de atirar com sucesso. Uma delas, por exemplo, no que diz aspecto a tiro, diz respeito à empunhadura da arma. Existe uma forma correta de empunhar a arma, seja ela uma arma curta ou uma arma longa. Existe uma forma de empunhar que vai tanto te dar mais conforto, quanto te vai propiciar maior controle e estabilidade do corpo, para que a variação entre a visada e o momento do disparo do projétil seja mínima. Então a empunhadura é uma coisa física, a gente aprende a empunhar, depois, como eu falei, nós vamos ver isso de forma pormenorizada. Então a empunhadura da arma, a escolha da posição que você vai fazer o tiro, existem diversas posições para cada um de nós. Existe uma a qual nós nos adaptamos e desempenhamos melhor nela, mas a escolha da posição e o treinamento nesta posição, né? Só para se ter uma ideia, o pessoal dos exércitos, os snipers,
A maioria dos tiros que eles fazem é deitado, na posição deitada. Não é só porque é a melhor posição, é porque eles, além de atirar, é mais difícil de eles serem percebidos na hora do seu disparo. Mas existe tiro ajoelhado, assentado, de pé, de cócoras, assentado, apoiado e afora vai. Então a escolha da posição também, tá? Além da empunhadura, né? Sendo que é bom que você saiba, para qualquer posição, a melhor forma de você agrupar ou acertar bem é fazendo tiros apoiados. Para vocês terem uma ideia, os snipers não têm essa vaidade de que eu atirei em pé e fiquei olhando, principalmente porque eles não podem errar. Os militares não podem errar. Quando tiro é tiro tático, é tiro que tem que neutralizar o alvo, eles não podem se dar o luxo de errar. Então todos eles atiram encostado. Tem alguma coisa com a arma apoiada em alguma coisa, depois também nós vamos ver essas técnicas. Mas em qualquer posição, a melhor forma de alcançar bons agrupamentos é fazendo tiro com a ajuda de um apoio. Nós vamos ver depois. É o correto emprego da bandoleira também. Tem muita gente que acha que bandoleira em arma é só para você pendurar ela nas costas. Mas na verdade o uso da bandoleira numa arma não é só para você manusear ou carregar ela de forma de forma mais confortável, não. A bandoleira é um mecanismo extraordinário para te ajudar a agrupar tiros bons. Há certas posições que, se você não usar a bandoleira, a sua probabilidade de acertar vai ser muito pequena. Então, o correto emprego e domínio da bandoleira, o controle da respiração, né? Nós vamos ver essas técnicas aí nas aulas que virão pela frente aí, porque até mesmo o seu organismo, durante a inspiração e a expiração, ele tem um momento de parada natural. Você vai aprender então que momento é esse para você prender sua respiração nessa hora, tá? Porque tem gente que prende a respiração por muito tempo, aí tem vertigem, tem zonzeira, tem fadiga, tem desconforto, tem perda de controle muscular. Nós vamos passar por isso também. Então, o correto controle da respiração é físico, tá bom? A correta tomada da visada, porque você vai olhar por um mecanismo de mira, seja a alça de mira, a massa de mira. Você vai aprender qual que deve ficar focado, qual que deve ficar desfocado, como que é o jeito certinho de olhar por dentro de uma luneta, tá? Por quanto tempo, se você deu zoom na luneta, você deve olhar, porque os atiradores desprezam que a luneta, ela mexe com a sua visão, porque ela amplia o alvo. Automaticamente ela te dá duas coisas. À medida que você vai usando, ela pode te dar tontura, mesmo que você não sinta. Ela tira um pouco do seu equilíbrio. E ela pode prejudicar o seu mecanismo de visão. Então tem um tempo que a gente olha por dentro da luneta. Voltando aqui aos snipers, eles olham o tempo necessário para o tiro e depois não ficam olhando mais. Por isso que tem um observador do lado com o binóculo, que tem outro fator de ampliação. Ele observa e fala, o alvo está assim, você vai fazer o tiro assim. Então, correto tempo de exposição da luneta ali na visada, como que se faz a visada, o controle psicológico na hora do tiro, tá? Porque é um dos principais fatores que levam os atiradores a errarem. É o cara que é afoito, é o cara que de repente ele vai atirar e ele não sabe ter o controle do tempo certinho de puxar o gatilho. Às vezes é um alvo móvel, ele se precipita, vou perder, vai voar ou vai deslocar e atira fora da hora, porque não tem esse controle psicológico. O controle psicológico de estar sob pressão, que às vezes ele está competindo com alguém, aí viu que o outro atirador já fez agrupamentos bons, melhores do que ele, pontuou mais do que ele, aí ele se precipita, psicologicamente fica desequilibrado. Até o controle psicológico mesmo, se você estiver passando por um momento mais tenso da sua vida, né? No nosso caso nós somos só desportistas, mas quem vive e emprega tiro no dia a dia precisa de ter esse controle. Então o controle psicológico, principalmente para o acionamento do gatilho, tem a hora certinha, tá, de acionar. E o conhecimento balístico, do efeito balístico interno da sua arma. Há vídeos aí que eu coloquei, tá no canal, dá uma olhadinha lá sobre balística interna, que quando você atira algumas carabinas de pressão hoje, ela vibra. Aquela vibração, a Nitro X, as Hatsans mais potentes, todas elas vibram. E a vibração não acontece depois que o chumbinho saiu do bico do cano, não. Ele ainda está lá dentro quando a vibração começa. Então, se você não conhecer bem a balística da arma que você está usando,
você descontrola a sua arma e não consegue agrupar bem. Então existe um mecanismo para você controlar isso, sobretudo que em arma de fogo, todas elas têm balística interna, o estampido é maior, a vibração é maior, o recuo é maior, mas com o domínio certinho você consegue agrupar também com essas armas. E é claro, concentração. Tá? Você vai fazer um tiro, você precisa estar concentrado direitinho no alvo, no que você quer e, sobretudo, prazer de fazer isso. Então a parte física, né, é isso aí, tá? Da mira ou da pontaria. Aí nos próximos vídeos nós vamos falar de um por um, para você aprender como você vai agir com um por um e adequar melhor ao seu estilo, à sua forma, tá? A parte mecânica diz respeito à arma que você vai usar, seja pistola, seja carabina, né? Essa parte mecânica, para que você consiga bons tiros, a primeira coisa é que haja um bom ajuste, né, dos mecanismos de pontaria. Se é mira aberta, alça de mira, massa de mira. Se é luneta, é o ajuste direitinho da luneta, do retículo, né? Se tem efeito paralaxe, procurar atirar. Se é red dot, é delimitar direitinho o ponto de visada do red dot com o ponto de impacto, tá bom? Se é mira laser ou ponto laser, ou ponto de referência, como alguns chamam, que é aquela mira que projeta um pontinho lá no alvo, igual a gente vê nos filmes aí, é você saber qual a derivação que esse ponto tem em metragens diferentes e qual é o ajuste dele. E enquanto essa onda de luz muda em metragem diferente, para você acertar um bom tiro também, é possível realizar excelentes tiros também, conhecendo bem esta parte mecânica. Outro detalhe é a boa escolha da munição, né, e do efeito que você quer para ela. Cada munição, não é porque o cara quer desenhar uma munição diferente da outra, não. Ele faz munição para as quais o efeito com a mesma arma é outro. Há munições que são perfurantes, há munições que são impactantes, há munições que são para que não haja ricocheteio, não pode ricochetear, então elas têm um formato próprio para no alvo que elas pegarem, dissipar toda a energia deles sem ricochetearem. Então existem diferentes tipos de munição, então a escolha correta da munição, do seu peso, perdão, para a sua arma, para o calibre, para a potência que você tem, tá bom? E outro detalhe, conhecer as condições nas quais você vai atirar. É um tiro indoor, eu estou no stand, tudo fechado, não tem vento nem nada, tudo bem, mas não é um tiro em lugar aberto. Então você deve saber a temperatura, mais ou menos o vento, a umidade, a pressão atmosférica, a altitude, a inclinação do tiro, tá? Não sei se você sabe, mas se você der um tiro em linha horizontal, ele inteiro, ao longo de 25 metros, digamos que ele vai cair 10 centímetros. E se você for atirar num alvo que está ali em cima, a 25 metros, ele não chega a cair 10 centímetros, ele cai 2 só. Porque vai sofrer o efeito da gravidade de forma diferente, é o chamado tiro de arco. Então isso é diferente, é bom você conhecer as características do momento como você vai fazer o seu tiro, para adequar o seu tiro direitinho, para que você acerte sempre e acerte bem acertado. Outro detalhe, tem gente que usa silenciador, eu uso para não incomodar vizinho. A pessoa acha que é só colocar o atirador, o silenciador, e que ele vai fazer um tiro com ruído abafado. Vai sim, mas você vai perder precisão se você não alinhar na hora que você estiver colocando o silenciador, os dois canos, o cano da arma e o cano do silenciador. Sobretudo porque as nossas armas de pressão vêm com roscas, que é até um crime que elas venham daquele jeito para colocar silenciador. O certo seriam micro roscas que possibilitasse o mínimo desvio do cano, mas era uma rosca mais larga, então às vezes o cara põe o silenciador e tem que mudar o ponto de mira, porque o silenciador muda a trajetória do projétil. Então é um correto sincronismo entre o cano do silenciador e o cano da arma, também na parte física, vai te fazer alcançar bons ou maus resultados se você olhar ou não olhar esse detalhe. A parte mecânica também diz respeito à limpeza da arma. A arma deve estar limpa, livre de alguns resíduos que normalmente vêm junto com o chumbinho, que faz parte da lubrificação dele, que pode interferir, tá, na precisão da sua arma.
E eu quero encerrar aqui, há um outro detalhe antes de encerrar a parte física. Se for arma PCP, da carabina PCP, que ela esteja com a quantidade de libras certinha, às vezes o cara vai começar a querer fazer um tiro de precisão, quando o cilindro está muito baixo, tem pouca carga de ar dentro do cilindro, ele automaticamente vai ter um comportamento balístico para aquele projétil diferente do que o que ele queria e do que ele está acostumado quando ele atira com o cilindro mais cheio ou dentro da pressão normal. Então conferir essa pressão, tá? E falando tudo assim, dá a impressão que é uma coisa muito complicada, então fazer um bom tiro é muito complicado. Não. Você ajusta essas coisas com muita facilidade. Se você treinar, vai virar do seu dia a dia. Você vai manter pelo menos 80% delas sempre em dia. E vai ficar só para a hora do tiro o seu controle psicológico, o seu controle físico e a sua alegria de fazer um bom tiro. Então, eu vou assim, dentro do melhor tempo que eu tiver, colocar já o segundo vídeo, a parte 2 da técnica de mira, da técnica de precisão no tiro, para ajudar os amigos do canal aí, né? E se alguém tiver contribuição, pode mandar, que é bem-vindo. Gostou? Inscreve no canal aí. Tem alguma coisa que você quer que fale acerca? Poste aí no canal que a gente vai colocar. Eu não tenho podido responder a todo mundo, a vida está muito corrida, mas as sugestões já foram pedidas. Eu vou preparar material e colocar também. Então, bons tiros para vocês. Um abração, é Arquimedes de Caratinga. E o segundo vídeo vem logo em seguida. Então, logo eu puder aqui, vou editar, vou preparar e vou colocar para vocês no canal. Pode aguardar que com certeza vem. Um abraço.